Enfim, uma escola vazia. Parece que quem trabalha aqui já foi embora. Deixa eu olhar um pouquinho mais de perto para ver o que tem lá dentro. Vamos ver. Vamos ver. Ei, cinema. Uma câmera estilizada de cinema dentro de uma sala de aula. E uma sala de aula vazia, completamente vazia. Gostei dessa escola, acho que vou entrar. Vamos ver. Vamos ver. Sala vazia. O que será? Bom, pandemia, levantaram todos os objetos, guardaram os brinquedos, mas com certeza uma hora tudo isso vai voltar. Vamos ver o que tem ali fora. Vamos ver. Olha só. Claro, as flores não tinha ninguém para cuidar, se foram, mas elas voltam. Olha só, brinquedos. Olha só, lá fora. Parece que tem algum espaço, mas vamos ver primeiro aqui do lado essa outra sala, vamos ver o que temos. Parece que aqui estudam crianças ainda menores, essa porta dividida ao meio e cadeiras que não servem para sentar porque uma está sobre a outra. Bem parecida essa sala com a outra. Estou achando que aqui é a escola Chailsum. Será? Acredito que é. Brinquedos todos no alto. O relógio funciona. E essa sala qual será? Vamos ver. Eu acho que é mesmo a Chailsum. Tem inclusive TV na sala. Muito cinema. Muito bem. Ó. As cadeiras, espectadores não existem nesse momento, mas as cadeiras estão aí, chamando para em algum momento assistir um filme. O que será que tem nessas caixas ainda fechadas? Nesse pano sobre o armário, guardado para não pegar pó. Muito bem, bem cuidada.
Parece que essa escola tem uma parte aberta, mas está tudo fechado. E as plantas tomaram conta de tudo. Outras vidas onde as crianças, a vida humana não circula. Mas tem muita coisa esperando que a vida humana volte. Esses brinquedos me lembram os filmes que já fizemos aqui. Quantos filmes? No canal do YouTube já tem mais de 100, eu acho. E é assim mesmo. Filmagens de perto, filmagens de longe. Boas lembranças. E o silêncio. Essa é a outra escola, Regente Feijó. Elas são emendadas e funcionam uma em relação bastante próxima com a outra. Opa! Reflexo. Reflexo da pandemia. Portas fechadas. Coisas empilhadas, guardadas, esperando, seguindo o fluxo do tempo, até que a vida humana volte a fluir, feito água, para aqui, para essas escolas. Deixa eu olhar um pouco mais de perto alguns nomes.
Acho que essa tesoura foi uma das últimas coisas que usaram aqui nessa cozinha antes de saírem. Tá tudo tão limpo. Será que teve gente aqui recente? Olha uma faca. Acho que não. Também aqui as cadeiras aguardam para serem sentadas assim que esse álcool gel tiver uso. Outras cadeiras vazias. Comida e cinema. Também poltronas. A gente assenta para comer e para assistir aos filmes. Nesse momento, não há comida. Não tem crianças. Nem filmes. Quer dizer, tem esse. E os outros que nós estamos fazendo com essas imagens que capturamos na escola vazia, nas duas escolas, para poder sentar e assistir assim que a pandemia acabar. A escola está aí, aguardando, limpa, cuidada. Enquanto as crianças não chegam, outras formas de vida estão aí. E a gente fica aguardando que essas imagens possam vir a ser vistas por crianças e toda a comunidade da escola, assim que a gente puder sentar nessas cadeiras. Enquanto isso, a gente espera, porque esperançar é o verbo que cabe à educação e ao cinema.
Olá a todos, eu me chamo Cristiano Barbosa, sou coordenador e realizador da mostra Traquinagem de Cinema e Educação, que esse ano está na sua quarta edição. Em função do contexto da pandemia, das restrições que foram nos impostas, a mostra acontece no seu formato virtual. As oficinas também que realizávamos nas escolas, esse ano foram transformadas em videoaulas. Então, no canal do projeto, aqui no YouTube, você encontra as 7 videoaulas, onde a gente mobiliza ali os elementos básicos da linguagem audiovisual para você experimentar criações em casa, em contextos escolares. São dicas básicas para você colocar na prática as ideias que estão borbulhando na sua cabeça. E a gente tem a grata satisfação de iniciar essa sessão virtual, né, com o filme que vocês acabaram de assistir, que é o filme Cinema, Plantas, Cadeiras, do diretor aqui, Venceslau Oliveira Júnior, que também é professor, pesquisador. O Venceslau vai se apresentar e dizer para nós, nesse primeiro momento, como é que foi esse processo criativo, né? Como é que foi pensar o filme, né? Como essa ideia surgiu. Nesse primeiro momento, a gente vai ver como é que foi o surgimento da ideia. Muito obrigado pela sua participação, Venceslau. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Como a gente não sabe exatamente em que horário as pessoas assistem as gravações, eu primeiro quero agradecer ao convite do Cristiano para conversar aqui a partir desse filme, porque ele é muito especial, digamos assim, para mim. Eu sou professor na Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisador no Laboratório de Estudos Audiovisuais, que a gente chama carinhosamente de Olho, que já existe aí há quase 30 anos. E é a partir da conexão entre esse grupo de pesquisa e a Secretaria Municipal de Educação de Campinas, a gente estabeleceu uma parceria no estabelecimento de um programa chamado Cinema e Educação, a experiência do cinema na Escola de Educação Básica Municipal, que tem fomentado a criação de cineclubes nas escolas municipais de Campinas. E uma dessas escolas, na verdade, em duas delas, elas na verdade funcionam como uma, tem inclusive uma única equipe gestora, mas são duas escolas. A escola Chayusum, que é de 0 até 2 anos, mais ou menos, e a escola Regente Feijó, que é dessa idade até os 5 anos e 11 meses. Então, são duas escolas de educação infantil que se localizam numa zona periférica de Campinas e que acolheram a proposta do Cineclube, do programa Cinema e Educação, estabeleceram a proposta do Cineclube, que é de ver, conversar e fazer. Então, é tanto assistir filmes, principalmente curtas-metragens nacionais, tentando aí lidar com a regulamentação da Lei 13.006, aprovada em 2014, mas até hoje não regulamentada, que, caso venha a se estabelecerá 2 horas de cinema nacional nas escolas brasileiras, e, portanto, aí é um incentivo, né, de assistirmos à produção nacional, tanto em vista da lei, mas também e principalmente para fazer circular uma produção incrível que nós temos no Brasil de curtas-metragens e que não tem janelas de exibição, nem na televisão, nem no cinema, nem em outros canais. Então, essa é uma das propostas desse programa Cinema e Educação. No escopo do programa, eu me aproximei dessas duas escolas e, a partir de uma convivência muito próxima, fomentada em grande medida pela
orientadora pedagógica à época nessa escola, Marta Oliveira Almeida, saudosa Martinha, que com o incentivo e a alegria, né, de ter outras experiências de cinema na escola, levou a proposta do programa para dentro dessas escolas. Então, desde 2017, eu estou por lá, acompanhando as experimentações com cinema, que no primeiro momento envolviam 3 professoras, e depois foi aos poucos envolvendo uma parcela bastante maior da escola. E em 2019, a gente teve a satisfação de ter um projeto aprovado na linha Ensino Público da FAPESP, que permitiu que 2 professoras e 4 agentes da educação infantil, monitoras da educação infantil, tivessem a possibilidade de ter bolsas de pesquisa. Bom, então, desde 2019, a gente vem com esse projeto e com um grupo, então, de 6 pessoas envolvidas nesse trabalho de experimentação do cinema, cada uma dessas pessoas com um foco mais específico. Alguns inventando dispositivos de criação com bebês, outros lidando com a questão da curadoria ou exibição do cinema, em vários tipos de exibição, outros lidando com questões mais de montagem e edição, outros lidando com questões mais de fotografia, digamos assim, como luz e sombra, coisas assim. E a partir disso, então, a gente começou a produzir na escola, com uma empolgação grande, principalmente das professoras e das monitoras. E a pandemia, de alguma forma, nos deu uma rasteira. Porque qual era o grande barato do cinema na escola? Desta forma, né, de pensar o cinema na conexão com a escola. Inventar um cinema possível naquela escola, fazendo cinema. Então, inventar experimentações, pegar a câmera, filmar de modos diferentes, a partir de algumas oficinas que a própria rede municipal ofereceu, com oficineiros que são tanto da Unicamp quanto da própria rede municipal de Campinas. E com essa, como é que se diz, com esse processo de experimentação, a empolgação de inventar filmes, ou seja, de que o cinema, que já existia na escola como registro, como gravações de eventos, de situações específicas, ganhasse uma outra dimensão. Uma dimensão, digamos assim, mais pautada pela criação do ponto de vista que a arte nos coloca. Ou seja, inventar coisas que surpreendam tanto a quem faz quanto a quem assiste. Então, foi nesse caminho que esse projeto, então, apoiado pela FAPESP, que tem o nome Lugar, Escola e Cinema, Afetos e Metamorfoses Mútuas, e que está aí no final do filme, né, aparece o título dele. Esse projeto, então, resolvemos que não iríamos desistir dessa produção de cinema, a despeito de que a matéria-prima principal do cinema na escola de educação infantil, que são as crianças, não estava presente. Então, como filmar as crianças? Como fazer com que as crianças estivessem lá, sendo que elas não estavam em casa? Bom, foram inventadas algumas estratégias de chegar, né, nessas crianças, nas famílias, mas a pandemia foi esticando, terminou 2020, entramos em 2021, e quando no início de 2021 a pandemia persistia, e inclusive estava num momento bastante delicado, em março, né, de 2021, nós optamos por inventar uma maneira de produzir filmagens e filmes coletivamente, nesse grupo. Então, eu fiz todo um grande preâmbulo, né, para situar o contexto geral de onde vai se dar o processo de criação desse filme. Esse processo de criação, ele se dá como um processo coletivo de múltiplas maneiras.
Por quê? Qual foi o problema? Vou contar um pouquinho, fazer um pouco do relato de como aconteceu. Então vejam que o contexto era, nós estávamos em casa fazendo reuniões, tudo virtual, as professoras e monitoras envolvidas em estratégias de manter a conexão com as crianças, com as famílias, nós querendo povoar a escola de outras coisas que não fossem só as crianças, então chamávamos um pouco a atenção do fato de que quando a gente não tem as crianças, outras formas de vida tomam conta daquele espaço, como por exemplo as plantas que cresceram muito, coisas do gênero. Mas o que é interessante, o que é mais importante aqui nesse processo de criação é que a motivação era: temos que criar filmes nas condições que a gente tem e não nas condições que a gente gostaria de ter. Bom, então vamos criar. Qual é a condição? A escola está vazia. Mas nós, naquele momento, já tinha a possibilidade da gente visitar a escola de máscara, sozinhos ou em duplas. Então nós marcamos, fizemos isso. Naquele momento, então, éramos nós 7 e tínhamos o acréscimo de uma doutoranda da Faculdade de Educação da Unicamp. Então éramos 8 pessoas. Cada um foi nessas 2 escolas num dado momento, fizemos as filmagens, cada um a seu jeito, a sua maneira. Uns, como é que se diz, filmaram as escolas do jeito que elas estavam. Outros atuaram nessa escola, mexeram, colocaram bichinhos, deslocaram coisas, criaram fantasias, inventaram, tá certo? Intervieram no espaço que eles filmaram depois. Bom, não havia um combinado antes, cada um teve a liberdade. Vocês não acordaram nenhuma regra, nem nada. Foi regra. A regra era ir na escola e fazer o que achava melhor e, feitas as filmagens, enviar para um único drive que a gente criou. Então, foram enviadas para esse drive, eu não me lembro mais quantas filmagens, mas é por volta de 100. Mais ou menos em torno de 100 filmagens feitas por essas 8 pessoas. Nós somos, e é importante dizer isso, nós somos 2 homens e 6 mulheres, tá certo? Essa é uma indicativo, me parece bastante importante aí. E tinha, então, como continuidade desse processo, a seguinte proposta: cada uma vai entrar nesse drive, vai escolher as filmagens que achar que deve e vai produzir um filme. Cada um, então, de nós, 8, entramos nesse drive e escolhemos filmagens que nós fizemos e que outras pessoas fizeram a partir de algum critério que nós estabelecemos, sem conversar entre nós, e produzimos os 8 filmes. Os 8 filmes estão todos no canal do YouTube dessas 2 escolas. É possível, Cris, colocar aí em algum lugar o link para esse canal? Sim, a gente coloca na descrição do vídeo. Então, perfeito. As pessoas vão acessar. Estou curiosíssimo para ver essas outras produções. E aí, lá estão esses 8 filmes. A maior parte desses 8 filmes são pequenos filmes. São filmes bem curtinhos, de até 3 minutos, que são os que normalmente são aceitos nas mostras de cinema e educação. Tem alguns que têm um pouquinho mais, até 5 minutos, e tem um ou outro, acho que um tem por volta de 9 minutos. Por quê? Porque eu fiz um outro desafio num determinado momento, e esse desafio tem muito a ver com a minha criação. Por isso que eu estou dizendo aqui. A minha criação, que é esse filme que está aí. Era um desafio para nós tentarmos produzir filmes que fossem um pouco mais longos. Que a gente fizesse não só curtíssimas metragens, mas filmes de 15, 20 minutos. Então, algumas pessoas tentaram, experimentaram isso, outras pessoas não toparam, porque queriam manter a sua estratégia de criação nos filmes pequenos. Tá? Que foi
tinha sido desafiado pela equipe de que desta vez eu teria que produzir um filme também, porque até então eu nunca tinha produzido nada. Era um pouco uma estratégia de pesquisa, que era não produzir nada para não atuar como um constrangedor, digamos assim, da criação daquelas pessoas que estão na escola, tendo em vista que eu já vinha de um tempo de estudo do cinema maior. Agora, como a gente já estava para o final do projeto, eu também entendi que era importante que eu estivesse mais próximo do próprio processo de criação. Então, eu me coloquei a responsabilidade e a alegria de fazer um filme, do mesmo jeito que todo mundo estava fazendo. Eu não só fiz o filme, como fiz filmagens. Bom, fiz parte, então, portanto, desses 8 aí. Uma criação, portanto, coletiva, que também isso fica muito explícita, né, no filme, nos créditos finais. As imagens são feitas por todos nós. E assim eu defini que eu queria fazer um filme, e aí vem a história do tema, né, da questão. Quando eu cheguei na escola, e também quando eu entrei nesse arquivo, nesse drive cheio de filmagens, o que mais me chamava a atenção era o fato de que a gente conseguia ver o espaço, ver outros elementos que compõem a escola, brinquedos, paredes, objetos, plantas, vidro, formatos, que a gente não veria se tivessem as crianças que chamam o foco da câmera. Então, para além disso, uma escola de educação infantil é muito barulhenta. Tem muito barulho, tem grito, tem choro, tem risada, tem correria, tem muitas coisas. Então, outra coisa que chamava muita atenção na escola era o silêncio, ou pelo menos um silêncio relativamente grande, porque num dos dias que alguns de nós visitou a escola, estava tendo exatamente o corte da grama que tinha crescido. Então tinha alguns momentos, vai inclusive aparecer no filme, um momento em que tem um barulho de alguma coisa, um instrumento mecânico. Se não me engano, coincide com o momento em que aparecem os instrumentos musicais. Sim. É proposital isso, né? Na verdade, essa manutenção de uma sonoridade que remete para outra coisa, né? Mas, não sei se fica claro, o que eu fiz então? Eu fui no Drive e peguei todas as imagens que pareciam ou que davam a ideia de que tinha alguém andando ali. E aí eu fui para casa, estava em casa, né, claro, mas peguei todas as filmagens e fui colocando na linha do tempo do editor. E fui colocando, mexia uma ou outra de lugar e fui achando determinadas imagens que criassem uma ideia de percurso. Essa ideia de percurso, em hipótese alguma, tem a ver com o espaço real da escola, real aspas também, né? Mas com o espaço, digamos assim, arquitetônico que as escolas têm. Outra coisa que era importante para mim era dar a ideia de claustrofobia. Então, eu não selecionei nenhuma imagem dos parques que as escolas têm. Essas duas escolas são muito arborizadas e tem parques bem grandes nas suas laterais. Eu optei por criar ou por selecionar imagens internas das escolas, né, para dar essa sensação exatamente de alguma coisa asfixiante, de alguma coisa claustrofóbica. Por isso, em muitos momentos do filme, tem uma respiração ofegante. A ideia... Isso eu ia perguntar, porque é o modo que você encontrou, de uma certa forma, para fazer essa conexão com a coisa da pandemia e tal, né? Foi isso mesmo? Tinha isso também estava atravessando, né? Foi o momento mais difícil da pandemia para mim, pessoalmente, porque naquele momento, um pouco antes, eu tinha tido uma amiga muito próxima que tinha sido internada, tinha ficado 10 dias na UTI, com respiração mecânica, não chegou a ser entubada, mas ainda bem ela
não veio a ter complicações maiores, teve alta, não tem nenhuma sequela, está super bem, mas certamente a questão da respiração naquele momento era, para além de uma questão social, a questão da pandemia, era também uma questão pessoal, muito próxima a mim naquele momento. Então, por isso, em alguns momentos, principalmente em cenas de caminho por corredores, né, como se não fosse chegar. Mas o que eu queria também pensar é o seguinte: eu primeiro coloquei todas as imagens na linha. Quando eu concluí que estava bom e que eu tinha um tempo suficiente, inclusive, um tempo que era de mais ou menos 20 minutos, eu falei, tá ótimo, então eu vou mostrar. E aí nós tivemos uma reunião e todo mundo mostrou o que tinha feito até então. Todo mundo, os 8, né? Mostramos, cada um conversou. Os filmes são bem diferentes uns dos outros. Alguns utilizaram muitas imagens que foram feitas por ele mesmo ou por ela mesma. Outros utilizaram imagens de todo mundo, às vezes até nenhuma imagem que foi feita por ela mesma, porque as outras imagens chamaram mais atenção, porque o processo de criação foi um pouco isso, né? Primeiro, o mote de afetação foi o próprio espaço, o próprio lugar escola, é o título do próprio projeto, né? Tem uma aposta nesse lugar escola como um fomentador do cinema, ou seja, o próprio espaço direciona, o próprio espaço captura para onde mirar a câmera, principalmente quando não tem criança, nesse caso, porque as crianças, de maneira geral, é o grande foco, né, para onde a gente mira as câmeras. O segundo momento foi olhar aquele banco de imagens, e a gente, de alguma forma, inclusive porque tem uma das pessoas que tem o foco no que a gente chama de cinema de arquivo, a gente, então, tinha um grande arquivo de imagens e a gente tinha que produzir um filme a partir daquilo ali. Cada um de nós tinha esse desafio de lidar com uma questão que o chamado cinema de arquivo coloca. Bom, e aí o que eu fiz, então? O que nós fizemos? Fomos seduzidos ou afetados pelas imagens. Então, foram as imagens que nos levaram para os filmes. Aliás, todos nós? Não. Algumas das pessoas já foram imaginando um roteiro, criaram uma ideia desde o primeiro momento, inclusive, tá? Mas, no meu caso, o processo foi esse, foi bem passo a passo. Feita essa conversa, então voltando, né? Eu estava lá na conversa coletiva, porque a ideia era essa mesmo, que o filme tivesse um coletivo constante, que o próprio processo de produção do filme, ou dos filmes, melhor dizendo, fossem parte do que a gente costuma dizer que é o nosso comum. Quer dizer, um comum que não é identitário, quer dizer, que não começa antes de nós, que não veio antes de nós, mas ao contrário, que só existe na medida em que a gente cria com ele, a gente cria o próprio comum, cria os signos que nos afetam, os signos que nós colocamos em circulação no mundo. Depois dessa conversa, e na conversa mesmo, foi muito interessante porque, claro, o filme que eu estava produzindo era o único que era muito grande. Mas todo mundo assistiu. E ele estava com o som original de tudo, né? Pois bem, a gente tinha definido que íamos terminar até a semana seguinte. E assim cumprimos, porque não sei exatamente qual era o motivo, mas a gente tinha definido um prazo. É muito bom estabelecer o prazo, até para o gesto criativo ganhar frente num momento em que a gente está sempre muito assoberbado, com muitas imprevisibilidades. Então eu fui para casa, fui para casa nada, porque todo o tempo eu estava em casa. Mas eu, então, depois dessa reunião coletiva, que também foi feita de maneira virtual, né, formato remoto, eu sentei na frente do computador com as imagens colocadas na linha do tempo, coloquei meu celular na minha frente, liguei a linha de imagem e comecei a falar. Comecei a falar com tudo aquilo que
vinha na minha cabeça. A primeira coisa era criar aquele personagem que chega na escola e descobre uma escola, como se fosse um acaso, como se fosse alguém que estivesse passeando pelo mundo e descobre uma escola vazia, e logo na primeira sala tem uma câmera estilizada de cinema. Né? E eu, então, vou meio que assumindo um pouco as surpresas que esse personagem vai vendo, vai encontrando, e ao mesmo tempo vou criando momentos em que eu fico ou respirando de maneira difícil, né? Como se fosse uma respiração ofegante, ou em silêncio, completamente em silêncio. Aliás, essas partes que eu ficaria em silêncio, que eu queria o som ambiente, eu já tinha definido antes. Quais seriam? Então eu já tinha apagado o som original de algumas partes e tinha mantido em outras. Bom, e assim foi até o final. Eu não sabia o que eu ia dizer. Era como se eu tivesse, de fato, percorrendo um espaço real e me surpreendendo com ele. Porque como eu não lembrava muito de qual era a sequência que eu mesmo tinha criado, eu não sabia o que vinha depois. Em muitos momentos eu me surpreendia e não sabia o que dizer. Então tem uma oscilação na fala que é um pouco a oscilação de quem se surpreende também com um lugar, né? Como se estivesse andando num determinado lugar, que é também uma escola, né? Ou que é uma escola, um lugar escola, como eu costumo dizer. E, e ao final, a cena final, né, do filme, aliás, antes, eu comento no filme que está sendo feito outros filmes. Ou seja, o meu momento vai sendo falado também, né? Ou seja, tem um determinado momento que eu saio desse lugar do espectador, como se ele fosse externo, né? E de repente entro dentro do próprio fazer do filme, não é? E isso é muito, muito bacana para mim também, né? Porque por lidar com vários tipos e várias possibilidades de cinema ali naquele momento. E no final, voltando então, eu estou num corredor vazio, mas que tem uma borboleta. Então eu já tinha comentado antes que havia vida, né? Em algum momento eu faço um comentário de que não tem as crianças, mas tem plantas e tal, ou seja, a escola está povoada de outras formas de vida, e aí aparece aquela borboleta, que de alguma forma cria uma borboleta também, acho que é uma borboleta noturna, e então ela cria uma ambiguidade ali naquele lugar, povoando aquele corredor completamente vazio, e isso me faz finalizar o filme lembrando um pouco a expressão, né, que foi canonizada pelo Paulo Freire, do esperançar, não é? E que foi uma maneira de, enfim, de traduzir ali o que a gente esperava com esses filmes, né, que a gente produziu, não só com esse, com outros. Acho que é isso, viu, Cris? Acho que esse foi o processo todo, né? Que acho que você queria que eu contasse um pouquinho isso, né? Como é que é isso de fazer cinema na escola coletivamente, né? Então é Não, isso. foi muito boa a sua descrição, porque também você entrou umas questões que eu tive muita curiosidade, que justamente foram essas escolhas mesmo, né? De recortes do tamanho dos planos, o trabalho do som, ora suprimido, ora muito som do extracampo, né? Que invade os planos. E aí eu fiquei muito curioso mesmo com isso. Tem uma sequência que são planos detalhes, que a câmera vai percorrendo, explorando as texturas, aí você rompe, né, corta o som, meio que nos convocando Para para ver. mesmo nessa dimensão mais sensorial mesmo, né? É Então verdade. eu gostei demais do filme porque é isso que você disse. Ali tem vários cinemas, né? Vários modos. E como é que no traquinagem a gente explora, né? Fica instigando as pessoas a fazerem traquinagens, Uhum. experimentando, digamos assim, esses elementos da linguagem. O filme trabalha isso de uma forma muito interessante, né? Você tem ali uma câmera em movimento, tem hora que ela acelera, tem hora que ela tal. Então, e a sua fala, né, a sua descrição,
ao mesmo tempo que tem uma hora que ela é descritiva e hora a imagem está colando com aquilo que você está descrevendo, mas hora não, há uma disjunção ali, né? Uhum. Então, achei muito interessante esse processo de montagem, né? E isso que você relatou, que na verdade você se colocar nessa perspectiva, né? De estar, digamos assim, adentrando a um espaço desconhecido ou um descobridor, né? Uma pessoa que está prospectando uma coisa, um espaço que o cinema está lhe dando, né? Ou que está lhe provocando a criar, né? Eu Isso. queria escutar mais um pouquinho mesmo. O que você vislumbra, assim, quais foram as suas aprendizagens mesmo em lidar, negociar com essa coisa dos planos, do som, e como é que você vê assim mesmo essas provocações assim de aprendizagem que o filme nos coloca, né? Você sabe, Cris, que uma das coisas que eu mais. Acho que foi meu maior aprendizado. Foi lidar com, com as filmagens a partir delas mesmas. Ou seja, raríssimas filmagens eu cortei algum pedaço. Então, aqueles tamanhos de planos, eles estavam nas filmagens que as pessoas fizeram. Então, o meu exercício foi de montagem sem corte, praticamente. Quer dizer, o corte foi feito antes. O meu exercício maior foi esse de realizar as montagens. Então, acho que esse foi o meu maior aprendizado, quer dizer, uma entrega à própria imagem que eu recebi, a imagem que já estava pronta. De alguma forma, é, é deixar que o momento de início e o momento de final que foi escolhido por alguém seja mantido, assumindo como se cada uma dessas filmagens contivesse em si mesma um filme. Ou seja, escolher um primeiro momento para começar, que é uma cena importante, e escolher um último momento, um momento de corte, um momento de interromper aquele fluxo ali, não é? Eu fiz algumas junções que tem uma relação com ambientes, né? Acho que tem uma parte inteira que eu faço dentro de banheiro, que dá para ver que é um banheiro, que inclusive tem uma sequência que eu mesmo fiz e que eu gostei muito de ter feito e coloquei no filme, que é um momento em que eu acompanho acho que uma borrachinha de um chuveirinho, assim, né? E meio que então a câmera começa a circular a partir de um elemento do espaço, quer dizer, o que define o movimento de câmera não é o sujeito, porque essa também é uma questão minha. O fato de eu ter estudado, estar estudando sempre uma maneira de produzir filmes, ou várias maneiras de produzir filmes e filmagens, que independam da escolha individual, ou seja, não sou eu que defino o que vai ser filmado, e sim o mundo que vai me propor gestos de filmagem, apostando que o mundo é muito mais diverso e heterogêneo do que eu, e que, portanto, as imagens que eu vou produzir são muito mais diversas se eu apostar mais no mundo do que em mim mesmo. Isso é uma aposta que não é minha, é uma aposta de uma leva de documentaristas contemporâneos, não é? Por exemplo, o Carl Guimarães, que aposta no mundo, né? E nós temos na educação uma tendência muito grande de fazermos tudo a partir daquilo que a gente gostaria de atingir um objetivo. E essa é a principal crítica do meu grande intercessor nos últimos anos, que é o Fernando Elini, e que vai dizer, não, eu tenho que apostar no agir, ou seja, no encontro de um corpo com o mundo, na surpresa, né, desse encontro, e não no projeto pensado, porque o projeto pensado ele define o meu gesto e o meu encontro com o mundo antes que ele aconteça. Então, por isso também, chamar a atenção no título do filme, tanto para o cinema, quanto para as plantas, quanto para as cadeiras. Né? Que, de alguma forma, eu estou apontando, olha, isso é o que povoa a escola nesse momento. E esse modo de povoamento traz um conjunto de sentidos para a escola muito significativo, muito interessante. Por que tantas cadeiras? Por que tantas plantas? Tá certo? Então, tem uma coisa
tem esse aprendizado, né? Tem um aprendizado que é do cinema e tem um aprendizado que é o da educação e de apostar num tipo de imagem que que não é habitual na educação por conta do modo como a gente lida com a educação, sempre nos dando função futura para aquilo que a gente faz, e não como uma entrega, como um momento presente de maneira radical, né? Uma aposta de que a própria experiência do encontro, né, entre crianças e objetos, ou de crianças e imagens, caso do cinema, ela em si contém o gesto educativo suficiente. Eu não preciso ter um objetivo para além daquilo, não é? Então acho que é isso, né? Tem uma proposição estabelecida aí. E nos filmes que foram produzidos pelas outras pessoas, tem inclusive gestos mais radicais do que esses, né? Então, de experimentação com as imagens, ou seja, de não sentidos, uma aposta no não sentido e não em uma aposta em um sentido, que no caso eu faço uma aposta em um conjunto de sentidos. Eu vou meio que encaminhando o espectador, sim, para um conjunto de sentidos, né? Ainda que as imagens vão desconectando um pouco, tem sim um conjunto de sentidos ali postos. Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas Sim, é justamente. Eu acho que a montagem que você fez, a articulação, ela provoca isso. O filme é bem aberto, né? Uhum. Por mais que em alguns momentos há mensagens muito claras, e o filme, por mais que ele não tenha esse compromisso de ter uma lição a aprender, né? Uma mensagem a passar, mas ele traz, né? Muitas aprendizagens, uma aprendizagem mais aberta mesmo, tanto no que se refere a essas experimentações, né, da câmera, do som, mas também ele está muito conectado a esse momento que a gente está vivendo, né? Então acho isso muito interessante mesmo, o modo como vocês engendraram, instauraram um processo criativo e como isso foi proliferando, né, sentidos, sensações, pelo modo que cada um se relacionou com essas imagens e um modo seu específico, né? Porque eu gosto de pensar assim que o cinema essencialmente é um ponto de vista bem singular, né, sobre as coisas. Então esse processo criativo de vocês demonstra isso, que você tem ali pontos de vista muito singular de cada câmera, mas que a montagem e a edição que você fez faz uma articulação que prolifera esses olhares e nos convoca a ter uma relação muito subjetiva e aberta com essa escola que o filme traz, né? São duas escolas, mas são muitas escolas, né? Todas as escolas estão ali, né? E a gente De alguma convoca a forma, gente sim, a achar outras escolas. Então, isso eu acho muito oportuno mesmo. O filme está abrindo a mostra Traquinagem, nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse momento do projeto também, de uma certa forma, está querendo instigar as pessoas ainda mais a experimentar da forma como vocês fizeram, né? Que acredito também muito nisso que você disse, que assim o que vale é o experimentar, né? Sem muito essa preocupação com o produto final assim em si, né? Mas essa vivência mesmo das crianças, das diferentes idades, os professores também superar essa resistência e experimentar, né? E a gente vai se achando e achando cinemas, escolas nesse processo de fazer. Então o filme é muito bonito, oportuno, nesse momento que a gente está vivendo. Então eu tenho só a agradecer a você e todas as pessoas envolvidas de estar nos propiciando através aqui das nossas conexões, das nossas redes, também estar levando esse filme para outras pessoas. Aí eu queria mesmo que te agradecer imensamente e dizer para o pessoal que a Mostra Traquinagem começa hoje, mas a gente tem mais 2 sessões de filmes que foram inscritos, que vieram de vários estados brasileiros. Nós tivemos mais de 100 inscrições, foram 108 inscrições no total, mais de 17 estados da Federação Brasileira,
Então, nós vamos ter uma sessão específica de inscrições feitas por cineastas que mobilizam temas da educação e filmes que foram produzidos em contextos escolares. Então, eu queria super agradecer a sua contribuição. O filme vai estar disponível ainda para as pessoas assistirem. E também estará lá o link das outras produções realizadas por vocês. Então, assim, meu muito obrigado mesmo por nos propiciar essa obra que nos instiga a querer produzir mais, querer ver outras escolas, as escolas que estão dentro da gente, as escolas que estão lá, as escolas que a gente cria na relação com as suas imagens. Obrigado, Cris, e desejo que as demais sessões sejam muito bacanas e que as conversas sigam e que o Traquinagem venha a quinta, a sexta, a sétima edição e assim vá fazendo proliferar esses cinemas que a gente tem inventado nas escolas, né? Na conexão com o cinema e na conexão com a escola. Um super obrigado de novo pelo convite e por essa prosa que me permitiu, inclusive, rever, revisitar esse filme que foi tão bacana de produzir coletivamente, que é a grande força da escola, né? Esse coletivo heterogêneo. Super obrigado mesmo. Beijo. Viva o cinema! Para todo Viva o mundo. cinema na escola, em especial. Perfeito. O cinema lá com a escola e de todas as formas. Exato. Muito obrigado, Hans.